As pessoas dizem que sinceridade atrai o bem, mas ninguém te conta o outro lado. Ser verdadeiro muitas vezes te deixa sozinho. É estranho, né? Você escolhe a autenticidade e o mundo te chama de frio. Escolhe o silêncio e te dizem que é indiferença. Mas no fundo, a solidão interior que nasce desse caminho não é ausência, é purificação. É nela que o autoconhecimento floresce e o crescimento pessoal começa de verdade. A maioria vive tentando ser aceita, moldando-se para caber em lugares que já deixaram de fazer sentido. E é exatamente por isso que tanta gente se sente vazia mesmo cercada de pessoas. O despertar espiritual acontece quando você entende que paz interior vale mais do que aprovação, que amor próprio é mais importante do que aplausos, e que a sabedoria da alma só aparece quando você se cala o suficiente para ouvi-la. Mas há um segredo que quase ninguém fala. Esse processo dói antes de libertar. Dói porque te obriga a abandonar versões antigas de si mesmo. Dói porque te faz perceber que nem todo mundo que anda contigo quer te ver crescer. Só que depois vem a leveza. E é sobre essa transformação, da dor à consciência, do medo à força interior, que essa jornada vai te conduzir. Ser autêntico é um ato de coragem silenciosa. Nem todo mundo vai entender quando você escolher a verdade em vez da aprovação. A solidão interior que vem ao se afastar de amizades superficiais não é um castigo. É um espaço sagrado de crescimento pessoal. As pessoas confundem estar só com estar vazio. Mas é justamente nesse silêncio que a sabedoria da alma começa a falar. Ser seletivo não é arrogância. É autoconhecimento em ação. Com o tempo, a pessoa descobre que a paz interior vale mais do que qualquer grupo que exige máscaras. É melhor caminhar só com clareza do que em multidão confusa. Há uma liberdade imensa em não precisar mais agradar. Quem aprende a honrar sua verdade, aprende também o poder do amor próprio, aquele que não depende de aplausos. E é aí que nasce a verdadeira reflexão de vida, quando você se escolhe. A solidão, quando bem vivida, se torna um templo de despertar espiritual. É nesse estado de quietude que o ser se fortalece, percebe seus limites e compreende que a autenticidade é uma filosofia de vida, não uma fase. Não é sobre ser frio ou distante. É sobre cultivar força interior suficiente para não precisar se encaixar em lugares pequenos. E no fundo, esse é apenas o começo. Porque a jornada de aprender a ficar bem sozinho revela algo ainda mais profundo. Ficar bem sozinho é uma das lições mais difíceis e mais libertadoras da vida. A maioria tenta preencher o vazio com barulho, distrações e gente que não acrescenta nada. Mas o verdadeiro crescimento pessoal começa quando você consegue sentar no silêncio e ainda assim sentir paz interior. Quando não há ninguém para te validar, é o momento em que o autoconhecimento floresce. A solidão deixa de ser um fardo e vira um espelho da alma. Dominar as próprias emoções é entender que nem todo sentimento precisa de reação. Às vezes o que você precisa é respirar, observar e deixar passar. Isso é força interior, não fraqueza. É fácil parecer equilibrado quando tudo vai bem. O desafio é manter serenidade quando a vida aperta. Ler bons livros como Meditações, de Marco Aurélio, ou O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ajuda a construir essa filosofia de vida centrada na presença e no autocontrole. A independência emocional é o marco do verdadeiro despertar espiritual. Quando você não depende mais da aprovação de ninguém para se sentir inteiro, o mundo perde o poder de te ferir. É nesse ponto que o amor próprio deixa de ser discurso e vira prática diária. E quanto mais você domina a si mesmo, mais entende que o inimigo nunca foi o outro. Sempre foi o descontrole interno. Mas para alcançar esse nível de consciência, é preciso dar um passo além. Maturidade não é sobre idade, é sobre entender que nem tudo merece uma resposta. É quando você percebe que discutir com quem não quer compreender é desperdiçar energia vital. Controlar as emoções não significa reprimi-las, mas escolher com sabedoria da alma quando agir e quando silenciar. Esse equilíbrio vem do autoconhecimento, da capacidade de observar o próprio caos sem se perder nele. A verdadeira força interior é manter a calma no meio do incêndio. As pessoas impulsivas costumam viver entre arrependimentos e remendos emocionais. Já quem desenvolve autodomínio aprende a pausar antes de decidir, a pensar antes de reagir. Essa pausa é ouro puro, é nela que mora a liberdade. A filosofia de vida dos sábios sempre apontou isso, que o domínio próprio é o primeiro degrau da paz interior. Sem ele, somos prisioneiros de cada emoção passageira que o mundo nos joga.
Dominar as emoções é uma arte que exige prática constante. Um bom exercício é observar-se quando algo te irrita e perguntar: por que isso me afeta tanto? Essa simples reflexão de vida pode mudar completamente o rumo de um dia, ou de uma existência. Quando a mente se aquieta, o coração fala mais claro. E é nesse espaço interno de quietude que surge a próxima revelação. Entender quem realmente somos por trás de todas as máscaras. Chega um momento em que a pessoa para de tentar mudar o mundo e começa a se observar. É aí que o verdadeiro autoconhecimento começa, quando ela percebe que o problema não está fora, mas dentro. A mente, com seus ruídos e ilusões, cria labirintos que afastam da paz interior. Entender o ego é como acender uma lanterna dentro da própria escuridão. De repente, tudo o que era confuso começa a fazer sentido. E nesse instante, nasce a sabedoria da alma. A percepção aguçada é o antídoto contra o sofrimento repetitivo. Quando você entende os próprios padrões, não cai mais nas mesmas armadilhas. Isso é crescimento pessoal em sua forma mais pura. A vida deixa de ser uma guerra e se torna um campo de aprendizado constante. Cada erro vira mestre, cada dor vira espelho, cada silêncio ensina algo. O despertar espiritual não é um evento místico, é o ato de se enxergar sem filtros. E quanto mais você se conhece, mais compassivo se torna com os outros. Porque entender a si mesmo é compreender que todo mundo está lutando suas próprias batalhas internas. Essa visão gera uma filosofia de vida mais leve, com menos julgamento e mais presença. E é justamente quando você aceita quem é que o próximo passo aparece. Usar esse entendimento para agir com sabedoria prática no mundo real. A sabedoria prática é o ponto onde o autoconhecimento se transforma em ação. Não adianta entender a si mesmo se nada muda na forma de viver. A vida real exige atitude, não apenas reflexão de vida. É preciso aplicar a sabedoria da alma nas pequenas coisas, em como você fala, em como trata os outros, em como reage ao inesperado. É no cotidiano que o despertar espiritual se prova verdadeiro. Ser realista não é ser pessimista, é enxergar a vida como ela é, sem romance, mas também sem desespero. A pessoa sábia aprende a rir das próprias falhas, a lidar com o imprevisto e a aceitar que o controle total é uma ilusão. Essa leveza é o que gera paz interior. É o que diferencia quem sobrevive de quem realmente vive. Ter uma filosofia de vida equilibrada é como saber dançar na chuva sem reclamar do tempo. Um bom exemplo de sabedoria prática é escolher bem suas batalhas. Nem tudo precisa ser discutido, nem toda provocação merece resposta. Isso é força interior, saber quando agir e quando deixar o tempo agir por você. E quanto mais a pessoa amadurece, mais entende que a vida não é sobre vencer discussões, mas sobre vencer a si mesma. Essa percepção abre espaço para o próximo aprendizado. Enfrentar o medo e transformar o fracasso em combustível de superação. Coragem não é ausência de medo, é caminhar mesmo tremendo por dentro. O medo é uma das expressões mais honestas da alma. Ele mostra o quanto algo importa para você. Quando a pessoa entende isso, o medo deixa de ser inimigo e vira bússola. Cada vez que enfrentamos algo que nos assusta, damos um passo em direção ao crescimento pessoal. A força interior nasce exatamente ali, no ponto em que o medo tenta nos paralisar. Superar não é vencer sempre, é continuar mesmo cansado, é cair e levantar com mais consciência. Todos os grandes mestres da história, de Buda a Viktor Frankl, encontraram no sofrimento a porta para o despertar espiritual. A dor é uma professora exigente, mas justa. Ela nos obriga a olhar para dentro e ressignificar tudo. Quando a pessoa aceita isso, começa a enxergar a vida com mais clareza e menos resistência. A coragem também está em ser vulnerável, em admitir que não sabe, que sente, que precisa de tempo. Essa sinceridade com a própria alma é libertadora. É o momento em que o orgulho se dissolve e nasce o amor próprio verdadeiro. E é justamente nessa entrega que surge a força para continuar, mesmo sem garantias. Porque depois que se aprende a transformar o medo em impulso, vem o próximo passo. Criar propósito e não apenas procurá-lo. Propósito não é algo que se encontra numa viagem espiritual ou em um livro sagrado. É algo que se constrói todos os dias, tijolo por tijolo, nas pequenas escolhas. Quem entende isso para de esperar sinais do universo e começa a agir com consciência. O despertar espiritual verdadeiro acontece quando você percebe que o sentido da vida não é dado, é criado. Cada atitude, cada hábito é uma semente de destino.
A mentalidade de crescimento é o que separa quem reclama da vida de quem evolui com ela. As dificuldades deixam de ser inimigas e se tornam treinadoras. O fracasso passa a ser apenas parte do aprendizado e não um fim. Essa filosofia de vida muda tudo. O medo de errar dá lugar à vontade de tentar. E é nesse ciclo de tentativa, erro e reflexão de vida que a sabedoria da alma amadurece. Quando você vive com propósito, até o simples respirar ganha significado. A paz interior deixa de ser ausência de problemas e se torna presença de direção. Isso é amor próprio em ação. Decidir crescer, mesmo quando seria mais fácil desistir. E a cada passo, algo dentro de você se fortalece. A força interior que guia os que não desistem. E é justamente essa força que te ensina o próximo segredo. Agradecer o que é, em vez de lamentar o que falta. A vida muda completamente quando a pessoa aprende a agradecer o que tem, em vez de reclamar do que falta. A gratidão é uma forma de sabedoria da alma. Ela te tira do passado, desarma o medo do futuro e te coloca no agora. Quando você percebe que o momento presente é tudo o que existe, a paz interior deixa de ser teoria e se torna estado natural. É um alívio parar de lutar contra a vida e simplesmente vivê-la. Estar presente é uma prática de amor próprio. É olhar para o que acontece e dizer: isso também faz parte da minha história. É parar de comparar, de querer controlar, de se culpar. Essa consciência gera uma leveza que nada externo consegue dar. Livros como O Milagre da Atenção Plena, de Thich Nhat Hanh, ensinam que a presença é a mais pura forma de despertar espiritual, o portal silencioso para o agora. A gratidão não é cegueira diante dos problemas. É lucidez, é ver o caos, mas também enxergar a beleza escondida nele. Cada dificuldade traz consigo um presente disfarçado, e quem tem olhos atentos encontra. Essa filosofia de vida cria resiliência, porque ensina que tudo acontece a favor, não contra. E quando a pessoa vive nesse estado de aceitação consciente, está pronta para a próxima etapa. Mudar, crescer e se reinventar sempre que a vida pedir. A vida não é sobre evitar quedas, mas sobre aprender a se levantar de um jeito novo a cada vez. A resiliência é o músculo invisível da alma, fortalecido na dor e moldado pelo tempo. Quem entende isso deixa de temer o imprevisível. A mudança, por mais desconfortável que pareça, é apenas a forma que o universo encontra para nos empurrar em direção ao crescimento pessoal. E resistir a ela é resistir à própria evolução. Ser resiliente é abraçar o caos com serenidade. É olhar para o que desmoronou e perguntar: o que isso quer me ensinar? Cada perda, cada rejeição e cada desafio escondem lições que só se revelam a quem não desiste. Essa sabedoria da alma se conquista no campo de batalha da vida. Não nos livros, mas nas cicatrizes. E quanto mais a pessoa renasce das próprias cinzas, mais entende que o medo de mudar é apenas o medo de se descobrir. A mudança não é uma ameaça, é um convite. Um chamado para atualizar quem você é. Se despir de velhos rótulos e abrir espaço para o novo florescer. Essa filosofia de vida transforma o sofrimento em escola e o tempo em aliado. É nesse fluxo entre o que foi e o que está nascendo que o verdadeiro despertar espiritual acontece. E quando a alma entende isso, só resta uma coisa: seguir em frente com esperança. Você já percebeu que sobreviveu a todos os dias ruins da sua vida? Isso é mais do que resistência, é prova viva de força interior. Mesmo quando tudo parece desabar, algo dentro de nós insiste em continuar. Essa centelha é a esperança. O lembrete silencioso de que o recomeço é sempre possível. E é nela que mora a verdadeira sabedoria da alma. A certeza de que nada é definitivo, nem a dor, nem a escuridão. A esperança não é esperar de braços cruzados, é acreditar com movimento. É ter fé ativa, aquela que constrói mesmo sem garantias. Quem aprende isso entende que o futuro não se prevê, se cria. Cada ato de coragem, cada gesto de amor próprio, cada momento de reflexão de vida é uma semente de luz plantada no agora. E o despertar espiritual acontece quando você percebe que a luz sempre esteve dentro de você. Você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita. A vida vai continuar testando, mudando, desafiando, mas também vai continuar te revelando. O segredo é não endurecer. É continuar amando, mesmo depois de ter se decepcionado. Porque, no fim das contas, quem escolhe permanecer com o coração aberto é quem realmente vence. E agora que o ciclo se completa, é hora de transformar tudo isso em uma introdução poderosa. A verdade é que ninguém vai viver por você.
Ninguém vai atravessar a sua dor, enfrentar os seus medos ou curar as suas feridas. Isso é tarefa sua. E é justamente aí que mora a força interior. Tudo o que você precisa para mudar já está dentro de você, adormecido, esperando um ato de coragem para despertar. A pergunta é: até quando você vai esperar para assumir o controle da própria história? Talvez seja a hora de parar de buscar respostas fora e começar a ouvir o que a sua alma vem tentando dizer há tanto tempo. O autoconhecimento é o caminho mais curto para a liberdade, mas também o mais desafiador. Ele pede paciência, silêncio e constância. Então respira, olha para dentro e se pergunta: quem eu realmente quero ser daqui para frente? A resposta vai mudar tudo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, é sinal de que a jornada começou. Continue caminhando, se aprofundando, despertando, porque cada reflexão de vida te aproxima um pouco mais da sua melhor versão. E se você quiser seguir aprendendo sobre espiritualidade, propósito e sabedoria da alma, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um passo no seu despertar espiritual.